O instinto de mãe é algo impressionante. Nesse caso, o instinto se torna algo que não apenas os animais possuem, mas até mesmo os seres humanos demonstram essa característica. Afinal, uma mãe faria qualquer coisa para salvar o seu filho ou filha, até mesmo entregaria sua própria vida se fosse necessário. Assim como os humanos, os animais selvagens sabem o quão importante é cuidar de um bebê. E por incrível que pareça, às vezes eles fazem isso com os animais que nem são de sua espécie. Como assim? Assista ao vídeo até o final e descubra. Mas antes de assistir, inscreva-se em nosso canal para ajudar a gente a chegar aos 10 mil inscritos. Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações, assim você recebe todos os vídeos em primeira mão. Agora chega de enrolação e vamos para o vídeo. Um caso pra lá de curioso aconteceu numa reserva de animais selvagens que fica na região central do deserto de Kalahari, na África Austral. Mais especificamente, a reserva fica num país chamado Botsuana. Esse lugar recebe muitos turistas todos os dias. Todos vêm animados para recepcionar os animais que ali vivem livres. Nesse caso, são os visitantes que precisam estar dentro das grades, a fim de se proteger de algum possível ataque. Foi passeando pela grande reserva que um grupo de visitantes se deparou com uma cena que os deixou completamente apavorados. Um bebê raposa, perdido, machucado e com fome. Sentou-se no chão para poder descansar, porém o animal menor não contava que perto dele, caminhando em sua direção, estava uma considerável família de leões, com fêmeas, seus filhotes e um macho com grande juba. Todos pensaram que aquele seria o fim da raposa perdida. Afinal, leões não são considerados como reis da selva por acaso. Eles realmente dominam essa zona e devoram qualquer possível presa que estiver no seu caminho, não importando ser um animal adulto ou filhote. Tudo pode virar a janta desses felinos. Uma das leoas que acompanhavam o grupo foi a primeira a se aproximar da raposa abandonada. Com um medo extremo, a raposa começou a gritar e a mostrar os dentes como sinal de defesa. Provavelmente, ela mesma sentiu que sua vida estava por um fio. Porém, o bicho não conseguiu mover uma só pata, ficou ali, congelada. No entanto, diferente do que a raposa e os turistas que observavam estavam esperando, a leoa não chegou e rapidamente atacou o animal menor. Na verdade, ela apenas cheirou de longe e depois ficou rodeando, junto com os seus filhotes. O tempo passou devagar naquele momento, e os cerca de 5 a 7 minutos em que a raposa ficou cercada pelos leões pareceram horas. Depois desse período, foi a vez do leão maior se aproximar da raposa, que ficou ainda mais apavorada. Era possível notar isso com as suas expressões de horror. Os turistas também ficaram desesperados. Se tinha escapado daquela vez, agora, com certeza, seria o fim da pequena raposa. O seu predador seria nada mais nada menos do que o rei da selva. O leão poderia talvez devorar a raposa inteira de uma só vez, e nem isso saciaria sua fome. O filhote seria mais um tipo de aperitivo para o leão, que ainda ficaria no aguardo de um prato principal. O leão avançou em direção ao filhote da raposa, mas foi nesse momento que surgiu um herói improvável. Como que dizendo que ele teria que primeiro passar por ela, caso quisesse atacar o pequeno animal assustado. Naquele momento, os instintos maternos foram que prevaleceram no corpo da leoa, que precisava salvar o filhote órfão e não importava de qual espécie ele era. Provavelmente, ela tratou como se fossem suas próprias crias. Quando a leoa viu que o leão não ia recuar, ela usou a sua pata para golpear a face do macho, algo que o surpreendeu. As testemunhas dizem que ela emitia pequenos rugidos para o leão, como se pedisse para que ele se afastasse. Para a surpresa dos visitantes que estavam assistindo a esta brava defesa, o leão acabou por desistir de perturbar a pequena raposa, graças à coragem e o senso materno da fêmea. Logo depois foi percebido que aquela leoa era a chefe do bando da reserva de Botsuana. Não demorou muito tempo e outro bando de leões começou a se aproximar do local também. Porém, com rugidos dos dois lados, acabou que todos os felinos deixaram o local, ficando apenas a pequena raposa, sozinha e cansada. Ela se levantou e começou a ir embora depois disso. Os turistas que observavam até mesmo disseram que a raposa despistou 2 chacais que também tentavam pegá-la. Não sabemos qual o destino da pequena raposa hoje, visto que ela não foi mais fotografada pelos visitantes. Porém, podemos ter a certeza de que o animal se sente muito grato àquela leoa que salvou a sua vida. Veja esse momento que foi capturado no Parque Nacional Kruger, que fica na África do Sul.
Tudo começou quando um babuíno salvou um filhote de leão que estava sendo ameaçado por um grupo de babuínos, tratando o pequeno como sua cria. No fim, todos que viram fizeram comparações com o filme Rei Leão. O guia de safari Kurt Schultz foi quem registrou o acontecimento. Foi quando encontrou um grupo de babuínos que pareciam agitados e, de repente, um deles se afastou e começou a escalar uma árvore. Neste momento, o guia percebeu que o animal, que era um jovem macho, carregava um filhote de leão. Apesar de o momento ter gerado comparações com uma cena que ocorre no começo de Rei Leão, em que um babuíno, Rafiki, ergue Simba, um leão recém-nascido, na vida real o final pode não ser tão feliz. Abre aspas. Eu presumo que o filhote não sobreviverá até o fim do dia, seja por brigas entre babuínos para pegar o leão e comê-lo, ou apenas pela força do babuíno andando com o filhote, ou pelo calor do dia, comentou Schultz. Até agora o filhote não foi visto novamente, mas o guia comentou em uma publicação que após 3 dias sem leite materno, o pequeno leão não sobreviveria. Algumas pessoas levantaram até a possibilidade de o babuíno ter resgatado o animal apenas para comê-lo sozinho. Depois de 20 anos como guia, esta foi a primeira vez que eu vi um babuíno cuidando e criando de um filhote de uma espécie predadora, comentou o guia. As regras do Parque Nacional Kruger proíbem a interferência de humanos em eventos normais da natureza. É comum que babuínos tentem acabar com a vida de filhotes de leão, pois, ao se tornarem adultos, os leões viram predadores dos babuínos. Mas aqui, nesse caso, esperamos que tenha sido um gesto amoroso do babuíno, mais ou menos como acontece em Rei Leão. Tomara que o leãozinho tenha chegado em casa bem e voltado para sua mãe. Porém, fato é que todos nós sabemos que a vida selvagem é bem diferente das telinhas do cinema. Num dia você é a caça, no outro dia é o caçador. O que você achou desse vídeo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Valeu por assistir e até a próxima!